Olá pessoal, hoje nós vamos começar nossa série de aulas sobre materiais, né? Hoje será a primeira e nós vamos falar sobre o que é um material. O que é um material? Muito difícil a gente conseguir determinar o que é um material. Então a gente hoje vai falar sobre o que é um material, como nós podemos classificá-los, qual a sua importância em nosso dia a dia, né? O que torna, né, a vida tão confortável hoje em dia, por conta do uso desses materiais, as suas propriedades, que são fantásticas, e à medida que a gente continua estudando e descobrindo novas facetas desses materiais que a gente conhece desde a pré-história, né? E, por final, nós vamos falar um pouquinho sobre normas de qualidade, né, controle de qualidade. A primeira coisa que eu fiz hoje foi pegar o dicionário Aurélio. E aqui no dicionário Aurélio está dizendo o que é um material. Segundo Aurélio, é um adjetivo relativo à matéria, não espiritual. O que é relativo à matéria, conjunto de objetos necessários a uma obra, construção, etc. Petrechos, utensílios. Bom, ainda não é a definição de materiais para a gente. A nossa definição é que fica tão complexo para a gente olhar o mundo ao nosso redor, ver que tudo que nós utilizamos em nosso dia a dia, todas as coisas que nos cercam, são feitas de materiais. Materiais esses que têm propriedades para cada uma dessas funções. Então fica muito mais fácil entender que um material é uma substância com propriedades e características que são interessantes para o nosso uso, né? Então, nós podemos ver que nós usamos o metal porque ele tem propriedades. Ele é rígido, resistente. Nós usamos a cerâmica porque ela é resistente a alta temperatura, né? Isolante elétrico, né? E tem características fantásticas esse material, suporta alta compressão, alta temperatura, né? E associado, tudo isso associado, dificilmente existe um material que suporte essas características simultâneas como a cerâmica. Como também não tem material que substitua o metal como condutor de eletricidade. Então, bom, depois de definirmos agora o que é o material, depois de ler aqui no dicionário Aurélio, quais são essas propriedades que tornam esses materiais tão interessantes assim? São várias. Nós confundimos muito elas. Então, as propriedades que nós conhecemos dos materiais são seis. Nós temos elétrica, uma propriedade elétrica. Um exemplo de uma propriedade elétrica. Quando ele é um isolante ou ele é um condutor de eletricidade. Magnética, quando o material apresenta a facilidade de sofrer ou manipular um campo eletromagnético ao seu redor. Quando o material tem resistência à decomposição no meio ambiente, ele tem resistência aos agentes intempéricos, ele é um material que tem dificuldade de se deteriorar, então esse material ele não sofre tanto com uma propriedade chamada deteriorativa. Entendemos a propriedade mecânica como a reação do material, a resposta do material quando ele é submetido a uma carga ou esforço. Então o material ele se deforma, ele é duro, ele é flexível, né? Ele quebra, ele tem uma fratura frágil, uma fratura dúctil. Tudo isso aí são propriedades mecânicas. A professora Sara falou de elétrica, deteriorativa, magnética e mecânica. Está faltando qual? Está faltando óptica, quando o material ele é transparente, é uma radiação, né? Uma radiação eletromagnética. E nós podemos dar vários exemplos, né? Às vezes você precisa que o material seja translúcido mesmo, tá?
trazer iluminação, permitir a passagem da luz. Às vezes ele é transparente apenas a um tipo de radiação, como por exemplo a radiação micro-ondas. A radiação micro-ondas, nós usamos no nosso dia a dia para aquecer, né, alimentos prontos, para preparo de alimentos, com o uso da radiação de micro-ondas. Porém, a radiação micro-ondas, ela só consegue atravessar, ou seja, alguns materiais são transparentes a essa radiação, outros não. Como, por exemplo, a cerâmica, né? O vidro é uma cerâmica. O polímero também, o polímero é um material transparente à radiação de micro-ondas, mas o metal não. Para o metal, para a radiação de micro-ondas, o metal ele é uma barreira. Tanto que se você colocar um metal no micro-ondas, você vai queimar o magnetron do equipamento. Você provavelmente vai perder o equipamento. Térmica, né? Então, às vezes você precisa trabalhar com material que suporte alta temperatura. Às vezes você precisa trabalhar com material que não precisa ter uma alta temperatura, ou que ele necessariamente tenha um baixo ponto de fusão, como, por exemplo, um material que você vai usar para fazer uma solda. O material que vai fazer uma solda, ele precisa ter um ponto de fusão baixo, porque o eletrodo, o maçarico que você vai usar ali, ele está em um ambiente aberto. Então, ele perde muita temperatura para o ambiente, cede muita temperatura, não há nenhum tipo de isolamento. Então, a temperatura do sistema ali, do aquecimento ali do material, então vai ser bem baixinho. Então, é necessário que essa liga tenha um ponto de fusão baixo. Nós falamos de metais, né, nesse caso, mas também podemos falar da cerâmica. A cerâmica é um material extremamente resistente à temperatura, ele suporta altíssimas temperaturas, né? Tem cerâmica que chega a mais de 3.000 graus Celsius, facilmente, tanto que muitos fornos de alta temperatura são feitos a partir de cerâmica, né? E os polímeros, que é a exceção ao caso, né? Os polímeros, eles não suportam temperatura alta. Porém, você encontra ainda alguns polímeros que possuem, sim, né? São modificados, né? São os polímeros tratados para isso, que eles suportam temperaturas que se aproximam de 300 graus, 320. E, é claro, tem suas exceções, como o siloxano ou o silicone, que nós conhecemos. Ele suporta a temperatura em torno de uns 500 graus Celsius e a partir daí ele já se decompõe. Então, nada se compara ao material cerâmico ou material metálico com relação à temperatura em alto ponto de fusão. Propriedade dos materiais, nós falamos aí também da definição dos materiais. Agora está faltando a gente pensar em uma classificação, né? Pois é. Os materiais, eles são classificados de acordo com suas características, né? Aquele grupo apresenta, em geral, um conjunto de características, ele exibe certas propriedades, né? O que os metais, em geral, apresentam como propriedade? Várias propriedades dos materiais. A primeira dela é que quando você pensa em um metal, você pensa em resistência, né? São materiais que constroem todas as estruturas de grande porte, né? São guindastes, edifícios, navios, as estruturas, né, de grandes estádios, né, pontes, são infinidades de aplicações que nós temos para os metais. A segunda característica que os metais têm é que eles, em sua maioria, são dúcteis. Eles são facilmente moldáveis, são conformados em estruturas, desde estruturas de grande porte até estruturas muito finas, como esse colar aqui, né? Muito fina e mesmo assim ainda possui uma resistência, né? Ele não quebra com facilidade. Bom, também nós temos outra característica comum, né?
eles apresentam boa condutividade. Claro que tem os excepcionais materiais condutivos, metais condutivos, né? Que você tem lá o ouro, né? Que ele é excelente condutor, mas para aplicação em nosso dia a dia em circuitos elétricos é inviável, né? Nós usamos o cobre para poder fazer isso. Tá? Em alguns casos, eles estão até substituindo o cobre por conta de, digamos assim, perdas, né, do investimento. Bom, além dos metais, o grupo dos metais, que compõem a classificação dos materiais, nós temos o grupo da cerâmica. A cerâmica, como os metais, o homem conhece desde o período da pré-história, né? Então, desde que o homem começou a dominar o fogo, ele descobriu como manusear e como fabricar e conformar esses materiais. Então, nós sabemos muito da história de civilizações extintas que não existem mais, por conta desses vestígios, desses materiais e do sistema de processamento e podemos inferir até o desenvolvimento da sociedade naquele período, das regiões e dos locais, né? Por conta desses vestígios, principalmente de cerâmica, que é o que mais resiste, né? Então, o material cerâmico é um material fantástico. Nós colocamos cerâmica no piso porque ele suporta abrasão. Nós colocamos cerâmica nos blocos para construir paredes porque ele suporta a grande carga de compressão. Nós colocamos a cerâmica no telhado porque ele suporta os agentes intempéricos como nenhum outro material. Então, você tem vestígios de civilizações, né? Então, se você tiver a oportunidade de visitar um grande museu que contempla produtos fabricados, manufaturados pelo homem desde a pré-história, você vai ver que em sua grande esmagadora maioria é cerâmica e quando tem alguns metais, os utensílios metálicos, né? Então, a cerâmica é um material fantástico. A cerâmica tem dois tipos, assim, que nós podemos classificar como sendo o grupo de materiais avançados, a cerâmica avançada, e a cerâmica tradicional, que é essa que eu citei agora, né? Nós também não podemos esquecer que o vidro é uma cerâmica, tá? Ele é uma estrutura feita com sílica e soda, né? O vidro ordinário que nós conhecemos, esse vidro comum, ele é um vidro de fácil fabricação e o material de matéria-prima é abundante, como qualquer outra cerâmica, é barato, o vidro também pode ser reciclado, né? E 100% do vidro que você usa para reciclagem, você reaproveita e converte ele em 100% de outro produto, né? Nós temos também os polímeros, né? Quais são as características dos polímeros? Primeira coisa é que depois que nós conseguimos simular a produção, a polimerização em laboratório, o mundo virou um plástico, né? Podemos falar assim, que nós dividimos os plásticos, os polímeros em termoplásticos e termofixos. O termoplástico é o plástico que nós conhecemos, aquele que você derrete e recicla, reconverte em outra estrutura e novamente você tem um outro material novo para ser utilizado. Então o homem ele passou a produzir o polímero como nós conhecemos hoje, o sintético, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com o aprimoramento do conhecimento dos compostos orgânicos, né? Então, os polímeros, nós temos ele na natureza, você encontra o polímero na natureza, né? Os polímeros naturais são muito versáteis como os polímeros sintéticos. Só que o sistema de produção, para você obter um polímero natural, ele demanda muito mais tempo, é muito mais caro, e isso faz com que o homem vai buscando uma fonte para substituir esse material tão versátil que é o polímero, né? Então, o algodão é um polímero, a seda, né, que é produzido pelo bicho da seda, ele é um polímero, né? A lã do carneiro, ele é um polímero também natural.
Os carboidratos em geral, né, são polímeros, então o homem, vamos dizer assim, conhece o polímero desde a pré-história também, né? Mas o polímero, como nós conhecemos polímeros sintéticos, só a partir da Segunda Guerra Mundial que ele passou a ser algo de larga produção e uso, devido a um sistema de produção que utiliza um óxido metálico como catalisador a baixa temperatura. Isso favorece muito, né, a produção. Então, você tem uma produção grande e fácil, né, de um processamento muito fácil e uma matéria-prima abundante que nós temos aí, né, a nafta do petróleo. Qual que é o problema de você usar o polímero? O problema do polímero é que ele fica no ambiente persistente, ele não decompõe, né? Uma garrafa PET leva só 200 milhões de anos para decompor. Então, é uma questão mais com a destinação final do produto, né, que você está utilizando, da geração do resíduo, da gestão mundial com relação ao resíduo. E também uma questão de você saber que a matéria-prima original dele, que vem do petróleo, é algo que tem um fim, que existe já sistemas de produção sintético em muito pequena escala. Você consegue simular as condições da formação do petróleo e consegue produzir petróleo, consegue produzir gás, mas em escalas muito pequenas, assim, jamais a escala de larga escala, como nós utilizamos em nossa sociedade. E precisamos encontrar um substituto adequado para isso, de forma a diminuir os impactos provocados no meio ambiente, não só pelo resíduo do material gerado após o consumo dele, mas também com os impactos provocados pelo processo de extração do petróleo, né, que é uma atividade efetivamente poluidora, como está lá descrito no CONAMA, né, prevenir problemas de vazamento, entre outros problemas que poderiam ser causados durante o processo de extração, mas independente disso, mesmo com todo esse cuidado, existe a extração e o beneficiamento que já promove o processo de poluição ambiental. Então, ela não é uma potencial, ela é uma efetiva poluidora. Bom, e por fim, nós vamos falar dos compósitos, que é uma classe, na verdade não chega a ser assim, ela é a mistura, é o resultado da mistura de dois outros materiais, né? Nós vimos que os metais, eles têm características específicas, os polímeros, eles têm características específicas, né? Eles são leves, eles são flexíveis, eles têm ponto de fusão baixo, são muito baratos, muito fácil de você produzir qualquer tipo de coisa, é tão barato que não vale a pena você reciclar. Então, se mistura dois materiais, por exemplo, eu quero aumentar a resistência do polímero, aí você pode pular nanopartículas de metal, ou fibras de metal, ou fibras de cerâmica, como por exemplo na fibra de vidro, onde você tem ao mesmo tempo o polímero e ao mesmo tempo a cerâmica, né, que é a fibra de vidro, que é a cerâmica e o polímero. Nesse terceiro material que é gerado, você tem características dos dois materiais que deram origem a esse terceiro material. Então, ele vai ser leve, mas ao mesmo tempo ele vai ter mais resistência. Então, a vantagem do compósito. O compósito, na verdade, ele a todo momento está surgindo novos materiais produzidos a partir desse princípio, né? E é muito utilizado na indústria aérea, né? Na indústria militar, na questão de você produzir blindagens, né? Então, a maioria das blindagens são feitas de carbonatos com cerâmicos e alguns metais, né? E você consegue leveza, né? Porque a cerâmica ela é pesada, mas quando você faz uma mescla entre a cerâmica e o polímero, você consegue ter leveza, ao mesmo tempo resistência e flexibilidade, né? Então, daí nós chegamos ao ponto. Qual a importância desses materiais em nossa vida?
eles são realmente importantes para a nossa sobrevivência. Não só importantes, como eles galgam a nossa tecnologia, eles galgam o nosso estilo de vida, né? Vamos, digamos, não pode fazer propaganda, né? Mas quando o celular apareceu, ele só servia para telefonar. Hoje o telefone, o celular não é mais só o telefone, ele também serve para telefonar, né? Mas o telefone hoje ele mudou o comportamento da sociedade, um aparelho, apenas um aparelho, né? Então, esse aparelho é feito de que material? A evolução do homem na história, ele depende muito dos materiais que ele conhece e domina. É também uma vantagem tecnológica perante a economia, como você produzir em larga escala, em grande quantidade, né? Com boa qualidade e ao mesmo tempo com eficiência. Isso é um desafio. Inclusive, um grande desafio é nós buscarmos novos materiais que substituam alguns que, digamos assim, vai ficando muito caro, né? Por exemplo, as reservas de jazidas de ferro no Brasil estão sendo exploradas e nosso minério vai todo para o exterior. Esse minério é beneficiado lá fora. Porém, no momento em que se exaurir a extração do metal, que outro material nós podemos utilizar para substituir esse metal? Quem vai substituir isso para a gente? Se não descobrirmos um novo material para fazer essa substituição, nós vamos ter que comprar material de fora. A mesma coisa é você ter tecnologia limpa. Tecnologia limpa, beleza, muito bom, fantástico, vamos investir. Ok, mas as células de conversão de iluminação solar em energia, elas são bastante tóxicas e caras. Bom, a sociedade não tem como bancar um valor muito alto para poder fazer uma substituição imediata. Então, é a função de um engenheiro dos materiais e dos grandes centros de pesquisa buscar novos materiais que substituam, né, que torne a tecnologia mais barata, mais acessível. A qualidade de vida que nós temos hoje é muito diferente da vida que nós tínhamos no Brasil colônia. Porque hoje nós temos conhecimento. É a mesma coisa. O que difere o homem de hoje para o homem da pré-história é que o homem de hoje tem conhecimento. O homem da pré-história precisava dos materiais? Sim, o homem sempre em sua história precisou dos materiais. Quais foram os principais materiais que o homem usava no período da pré-história? Ele usava os materiais que tinha à mão, ele usava aquilo de forma instintiva, sem conhecimento, né? Ele usava a madeira, ele usava o osso, o couro dos animais, ele usava as pedras, ele usava a lascada, depois ele passou a polir. Quando ele descobriu o metal, ele passou a usar o metal como lança. Então, cada época do homem, ele foi aprimorando seus conhecimentos e usando os materiais a favor de sua qualidade de vida e de sua sobrevivência. A engenhosidade do homem no uso dos materiais garantiu e garantem hoje a sobrevivência. Muitos lugares ainda têm pessoas que vivem com tecnologia muito rudimentar, porém muito eficiente no uso dos materiais. Bom, falamos do que é o material, falamos de suas propriedades, falamos de sua classificação, da sua importância e falamos que o homem na pré-história conseguia usar os materiais a partir de sua intuição, sem conhecimento científico. Hoje nós temos conhecimento científico. Aí eu pergunto, você com conhecimento científico pode fazer qualquer coisa com os materiais? Não. Para você fazer qualquer coisa, primeiro você tem que verificar uma legislação para saber se você está usando adequadamente ou se você está infringindo a lei. Mas para que serve a legislação mesmo?
A legislação serve para controle de qualidade, além de controle de qualidade, para a segurança não só da população que vai consumir e utilizar os materiais, como também para quem está construindo, né, produzindo, elaborando aqueles materiais. Diga-se de passagem, o Brasil tem vários exemplos de desastres promovidos pelo uso inadequado dos materiais, né? O Palace 2, o viaduto de Belo Horizonte, entre outros, né, que são vastos os exemplos que existem. Então, para você se proteger como engenheiro, como pessoa, como técnico, você deve sim buscar a legislação. Agora, essa legislação, ela surge do nada? Não, ela não surge do nada. Essa legislação, ela surge do acúmulo de conhecimentos e de pesquisas realizadas não só pelo homem ao longo da história, mas atualmente por centros de pesquisa bem conhecidos pela gente, como por exemplo a NASA, é um centro de pesquisa fantástico. Nós aqui no Brasil temos centros de pesquisa em grandes universidades, onde nós observamos o avanço tecnológico na aplicação dos materiais. Esses centros de pesquisa, geralmente, eles geram documentos e criam normas e patentes dessas descobertas e das melhores formas de avaliar a qualidade, no controle, né, de qualidade, e também para a utilização. Há 40 anos atrás, uma laje para ser construída de uma casa, ela era totalmente diferente do que é hoje, né? Então, a laje que meu pai construiu, a casa de meu pai, minha mãe, era feita com um caixote de madeira, onde o cimento foi virado, depois colocado nesse caixote de madeira, onde tinha uma treliça de metal, né? Uma treliça de metal com vários vergalhões. Hoje em dia, a laje não é mais feita dessa forma. A laje de uma construção civil, de uma casa pequena, de pequeno porte, ela hoje é feita com material pré-moldado. E se você chegasse há 40 anos atrás e pedisse para um pedreiro ou mestre de obras que construísse a laje usando blocos de isopor e vigas pré-moldadas, ele diria que isso era loucura. Mas hoje nós sabemos que isso é possível. Por quê? Porque do estudo, da avaliação, de controle de qualidade. Hoje, se você se sabe, através de ensaios técnicos, ensaios em laboratórios, que um material composto com vigas, concreto, cimento, agregados e o isopor tem resistência para os esforços que vão ser oferecidos na estrutura. E tem, claro, muitas vantagens associadas a isso que provém das propriedades do próprio polímero. Nesse caso, o polímero, ele, além de ser leve, ele é um isolante térmico e permite dar mais conforto, né, dentro do ambiente. Então, esse desenvolvimento, essa pesquisa favorece a produção de bens de consumo, favorece a qualidade de vida, dá vantagem econômica diante da concorrência, né, comercial, e isso faz com que um país avance, né? Então, se você comparar os países, você vai ver que tem países que estão muito mais atrasados do que o Brasil, e o Brasil também está muito atrasado em relação a muitos outros países, porque tem maior investimento em pesquisa e em desenvolvimento de materiais e aplicação, com maior aproveitamento de energia e, digamos assim, com maior eficiência no aproveitamento, não só da energia, como também da matéria-prima. Então, isso faz com que, por exemplo, a Apple lance um iPhone
e depois venha outras empresas japonesas, chinesas, dos tigres asiáticos e lancem telefones similares com preço muito mais em conta, muito mais barato, e faça com que a indústria da Apple tente retornar ao mercado que ela tinha perdido por conta dessa perda, né, de, digamos, exclusividade, quando há o lançamento de outros produtos similares com um preço muito mais em conta. Então, nós vamos hoje encerrando por aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta sobre as questões levantadas de hoje, então eu vou ficar na espera até sexta-feira que vem, onde eu vou fazer responder essas perguntas e também dar continuidade falando da origem dessas propriedades, né, que nós falamos, dessas 6 propriedades básicas dos materiais, né, óptica, mecânica, elétrica, magnética, deteriorativa e térmica. Nós vamos falar dessas propriedades, qual que é a origem delas, dar exemplos. Nós vamos falar das ligações químicas, do átomo. Como dica de leitura, hoje eu ofereço a vocês esse livro aqui, que eu acho que todo mundo já conhece, que é o Callister, tá? Eu estou aqui com a 9ª edição em português, ó, vou mostrar aqui, ó, Callister, Ciência dos Materiais. Ele é a 9ª edição. Esse livro ele tem uma discussão bastante rica sobre os novos materiais, os materiais avançados. Nessas aulas eu vou sempre trazer uma referência para poder vocês buscarem maiores informações. E até a próxima.